Achados arqueológicos de Ugarit poderia mudar muito a religião. E o que os achados de Ugarit têm a ver com a Bíblia? As primeiras civilizações do mundo, no que eles acreditavam? Em um Deus? Em vários deuses? Olha, você vai se surpreender com o que vai ser contado aqui hoje. Então venha comigo que eu vou te contar tudo. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes de começar a entrar no assunto, eu quero dizer que eu estou aqui não para desrespeitar nenhuma crença, religião. Eu sempre gosto de colocar isso aqui em pauta. Eu estou aqui para trazer fatos históricos, arqueologia, história. A minha faculdade é de História, licenciatura em História. Então, eu gosto muito, de trazer essas curiosidades da história para você e fazer você analisar os fatos. Achados arqueológicos de Ugarit, que fica na Síria, mostram curiosidades relacionadas à Bíblia. Foram achados 25 mil, não foram 25, foram 25 mil tabletes de argilas, escritas em cuneiforme, a primeira escrita da humanidade. E o que diz lá? Com detalhes conta tudo aquilo que as primeiras civilizações acreditavam. Aí, né? É verdade. Lá diz que seres vindo do céu, chamados Anunnakis, esses seres vieram, do céu e formaram o homem do barro. Olha a semelhança já começando aí com a Bíblia. E fala sobre um jardim, assim como na Bíblia fala do Jardim do Éden. Fala também de uma inundação, de um dilúvio, bem parecido com a história bíblica. Mas, veja bem, a primeira civilização tratava esses seres que desciam do céu como deuses. Então, a primeira civilização da humanidade, lá na Suméria, eles eram politeístas, ou seja, eles não adoravam apenas um deus, mas a vários deuses. O monoteísmo, ou seja, acreditar em apenas um único deus, é algo que veio depois. E no caso da primeira civilização, seriam esses seres que desceram do céu para formar uma civilização aqui, criar o homem. Diz que quando criaram o homem do barro, fizeram uma modificação genética, usando a própria genética deles, para sermos o que somos hoje. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Muitos dizem que são os anjos caídos, outros dizem que são extraterrestres. Isso não fica muito bem claro nesses escritos. Mas eles são enfáticos em dizerem que viam esses seres como deuses que desceram do céu para formar a humanidade. E eu estou falando de uma crença, de uma mitologia dos primeiros povos da Terra. Agora, algo muito curioso. As primeiras histórias bíblicas se passam nesse cenário. Adão e Eva, Enoque, o dilúvio com Noé. O próprio Abraão, o pai dos hebreus e depois dos judeus, a história dele se passou na Suméria. Abraão era da Suméria, desses povos que adoravam a esses seres que, segundo essa escrita, vieram do céu. Inclusive, a história diz que um desses seres que vieram do céu, que chamavam de deuses, ele foi fundar o Egito e passar todo o conhecimento para o Egito. Tanto é que o Egito, se você for analisar, é uma civilização bem avançada para a época, não é mesmo? Onde está aqui o X da questão? Então por que na Bíblia, quando conta essas histórias, antes de Abraão, fala de um Deus apenas, se o contexto em que foi vivida essas histórias eram de vários deuses? Eles acreditavam em vários deuses. Olha que interessante, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que a palavra Deus ali é Elohim. E Elohim não significa Deus, mas sim deuses. Mostrando que o escritor de Gênesis, ele acreditava em vários deuses. Provavelmente esses deuses da Suméria, porque foi neste contexto que foi escrito. Então lá na Bíblia diz que Abraão, ele saiu da Suméria, lá de Ur dos Caldeus. A Bíblia fala de Ur dos Caldeus, que ficava na Suméria. Ele saiu da Suméria porque Deus
Jeová, Javé. A gente sabe que esse nome não é o nome real, né? Mas se usa muito, então para ilustrar nós vamos falar Javé, Jeová. Então quando Jeová fala com Abraão para ele sair de lá, será que esse Deus que falou para Abraão sair lá da Suméria era um dos deuses daquele povo? Até porque existem estátuas de Javé ou de Jeová. E Jeová era um dos deuses da guerra na época lá das primeiras civilizações. E é curioso que a Bíblia no Antigo Testamento é batalhas e batalhas e batalhas, porque Jeová era o Deus da guerra. Também conta nesses escritos que acima desses seres, desses deuses que desceram do céu, havia um Deus superior. E esse Deus superior nada tinha a ver com o Deus da Bíblia. Era uma coisa mais, uma força, um poder. Eu quero deixar aqui uma pergunta, eu gostaria que você comentasse. Você acha que Abraão, quando saiu da sua cidade, será que ele levou todos esses mitos, esses contos, juntamente com ele, e ele pegou aquilo que ele já conhecia de histórias e trouxe e adaptou para o povo hebreu para um Deus apenas? Eu gostaria que você deixasse aí a sua opinião. Lembrando que estou falando aqui de fatos históricos. Não sou ateu, não estou criticando religião nenhuma. Eu mesmo creio num ser supremo, não com o filtro da religião, mas creio sim que existe algo maior que faz tudo isso acontecer. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião. E se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva. Deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e valeu!